Muita gente que viaja pelos Estados Unidos tem o sonho de dirigir nas estradas famosas e fazer várias rotas de carro pelo país. Se você é um deles e você tem planos de alugar um carro nos Estados Unidos, esse vídeo é pra você. É pra você. A gente vai trocar uma ideia, já bater um papo cheio de dicas para quem quer alugar um carro nos Estados Unidos e dirigir sem ter nenhuma dor de cabeça. E a ideia desse vídeo começou justamente quando eu estava embarcando para a Califórnia. Essa é a minha primeira viagem sozinha pelo país, a primeira viagem dirigindo sozinha, e eu chamei o Fred, porque era sempre ele que dirigia. E falei, Fred, me explica tudo sobre dirigir nos Estados Unidos em 5 minutos. E ele me deu altas dicas, e as dicas realmente foram essenciais e tudo funcionou como ele tinha contado pra mim antes da minha viagem. Então eu falei, meu, por que não a gente não gravar um vídeo com você compartilhando essas dicas? Porque me ajudaram muito e eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas que também querem viajar pelo país. E aí, Fred, por onde a gente começa? Por onde a gente começa? Qual é a primeira dica que você dá pra quem quer viajar? Pera lá, a gente não falou, eu sou a Nathalie do Sunday Cooks, ele é o Fred do Sunday Cooks. E aí, beleza? Oi. Vamos Oi, para pessoal. Vamos reviver o Sunday Talk de antigamente? Sunday Talk, nossa, faz muito tempo, né? A gente podia reviver. Já Dá um joinha aí se você quer que a gente traga de novo. Já está em processo de edição. Qual é a primeira dica essencial para quem quer viajar pelos Estados Unidos? De carro. Quer viajar tranquilo. É uma dica meio óbvia, mas respeite as leis de trânsito. Porque se você for parado, vai ser uma dor de cabeça. O guarda pode ser bonzinho com você, mas ele pode ser chato se você, por exemplo, estiver dirigindo alcoolizado, se você estiver dirigindo em alta velocidade, ele não vai ser tão bonzinho, então vai te levar para a delegacia e se você der a sorte do juiz estar de folga, você vai ficar lá até o dia seguinte. Tá, então é meio óbvio que a gente tem que respeitar as leis de trânsito de qualquer país que a gente vá dirigir, inclusive aqui no Brasil, claro. Tem alguma coisa que é mais peculiar nos Estados Unidos? Então, por exemplo, você me falou da regra do pare. Sim, a regra do pare. Qual é a regra do pare? Tem algumas coisinhas que são um pouco... A maior parte das regras é igual entre Brasil e Estados Unidos, tá bom? A regra do pare aqui no Brasil é igual a de lá, mas aqui no Brasil a gente para, olha, dá uma buzinadinha e vai embora, nem dá uma pausa direito no pare. Lá não, você tem que parar. O carro tem que literalmente parar antes de você seguir. E eu estava num táxi que foi parado pela polícia porque ele não parou num lugar que não tinha nada, ninguém, mas tinha uma placa de pare. E a questão do cruzamento? Sim. Porque tem os pares nos cruzamentos, daí tem uma regrinha que eu sempre ficava meio confusa, porque você tem que estar prestando atenção, né? A regra básica é quem chegou primeiro entra. E não é tipo assim, tem um carro atrás do outro, esse primeiro foi, o segundo vai atrás. Não. Você chegou depois do outro cara, então você vai entrar depois dele. Então é sempre assim, parou no cruzamento, quem chegou primeiro passa, se você foi o segundo você passa, se você foi o terceiro ou quarto, é na ordem, tá? Não é que nem que preferência geralmente no Brasil é pra direita, né? Quem tá à direita é quem tem a preferência. Não, lá é quem parou primeiro, sai primeiro. E é realmente assim, então o primeiro foi esse aqui, ele sai, depois esse, depois esse, depois esse, né? Se foi 1, 2, 3, 4, sempre nessa ordem. E se você esquece, e aí você quer dar aquela andadinha assim pra frente, eles ficam meio confusos, eles não sabem, então você tem que estar muito ligadinho, só que às vezes tem cruzamentos que param vários carros e tem várias entradas, e você tem que ficar bem ligadinho, então, pra saber qual foi a sua ordem de chegada, pra saber qual vai ser a sua ordem de partida. Isso é bem por aí mesmo. Mas é tranquilo, assim, pensando, quando ele me contou pela primeira vez, eu fiquei, meu Deus do céu, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, mas deu tudo certo. E outra coisa legal, que muito cruzamento, a maior parte das cidades, das rodovias, você geralmente pode virar à direita mesmo com o sinal fechado, tá? É estranho. Claro, você tem que olhar se tá vindo o carro, você não vai atravessar sem olhar, né? Mas e pedestre também, e pedestre, claro. Ou ciclista. Ciclista tudo, né? Todo mundo que estiver ali, você tem que tomar cuidado. Mas se por um acaso você olha, ninguém tá vindo ali naquela pista, você pode virar à direita e seguir o caminho com o sinal fechado. O problema é que às vezes isso não é permitido, mas vai ter uma placa de todo tamanho. Não pode virar à direita. No right turn, se eu não me engano, né? Então, fica atento. Geralmente pode. Se você achar que não pode, você vai parar, vai chegar um cara atrás de você e vai buzinar. Vai buzinar mesmo. Se ele buzinar, beleza, pode seguir. Não tem problema. Eu me achava meio criminosa fazendo essa conversão à direita.
porque, o sinal tá fechado, mas você pode. Tem que dar uma olhadinha, mas você pode entrar, realmente. Eu achei isso meio estranho, é a primeira vez que eu fiz. Tem radar nos Estados Unidos? Como controle de velocidade, assim? Porque a gente que é de fora, é extremamente importante tomar cuidado com os limites de velocidade. A gente pode ficar confusos, porque lá eles usam, né, os outros sistemas de milha e tudo mais. Como que eles controlam isso? Olha, primeiro, respeite a placa. Se a placa fala 25 milhas por hora, vá 25 milhas por hora. Se tem, por exemplo, trabalho na rodovia e você toma multa, a multa é dobrada. Então... Trabalho na rodovia, tipo, você tá tendo obra na rodovia? Você tá tendo uma obra na rodovia, você tomou uma multa ali porque dobrada? eles diminuíram para 25 milhas por hora e você resolveu passar acima daquilo, dobra a multa. Não costuma ter radar, tá, nas rodovias, nos sinais de trânsito e tal, mas tem muito carro de polícia por aí. Tá, eles estão andando, eles estão escondidos. Sabe aquele negócio de filme que a galera fica escondida, de repente passa alguém correndo, o policial vai atrás? Existe. Existe mesmo, né? Existe. Eu já vi vários na rodovia, de repente eu tava andando acima da velocidade, todo mundo indo acima, e de repente todo mundo freia. Fala, nossa, o que aconteceu? Eu já tava olhando assim, cadê o policial? De repente, passando assim, escondido numa colina, tava o policial com um radarzinho pra te multar. Pelo que me falaram, você só pode ser multado pelo radar se o policial te der a multa. Então ele vai te medir, vai atrás de você, vai mandar você parar e te dar a multa. Não sei se é assim em todo o estado, mas onde eu tava era. Gente, pra que ter dor de cabeça, né? Vamos respeitar a lei de trânsito, você tá de férias, vamos seguir ali no limite da velocidade. São estradas muito tranquilas, são estradas de excelente qualidade, então dá pra você dirigir numa boa, bem relax. E uma coisa que eu achei legal bom, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito perdida. Meu senso de direção e meu GPS interno, eles vieram com um certo probleminha de fábrica. Eu tenho muita dificuldade de me localizar nos lugares. E eu tava muito preocupada. Você vê aquelas cenas de filme, principalmente quando você vai chegando nas rodovias perto de Los Angeles, 30 pistas e viaduto e tal. Eu me sentia muito confusa. Eu vi aquilo, eu tinha medo. Eu falava, não vou conseguir achar os lugares. E você sabe que eu achei o esquema das placas de sinalização muito interessantes, porque eles colocam lá os números das rodovias, os nomes, se é pro norte, se é pro sul. E aí o GPS já ia indicando quantas faixas eu tinha que ficar. Que legal. Então eu não perdi nenhuma entrada de rodovia. Que maravilha. Então, pela sinalização do GPS, pelo que o GPS falava e pelo jeito que estavam sinalizadas as placas, porque elas começam, as sinalizações começam a aparecer muito tempo antes. Então eu consegui me localizar super bem e não me perdi. Eu sou uma pessoa, você sabe que eu sou uma pessoa muito perdida. Muito perdida. Mas sabe uma dica legal que você me falou que tinha funcionado? Botar o GPS em milhas por hora. Tem gente que não gosta, tem gente que prefere em quilômetros, mas quando você botou o GPS em milhas, eu falei, não vou conseguir. Mas eu não entendi bem. Porque a placa você vê X milhas, se você vê, o GPS fala, sei lá, 16 quilômetros e tá 10 milhas, você pode se confundir. 16 milhas, você passa. E você pode deixar o GPS em milhas, falando em português. Você não precisa necessariamente colocar o GPS para falar em inglês. Então a gente falou sobre as leis de trânsito, sobre o pare, sobre a conversão à direita, multa, policial escondido. Gente, eles são muito, muito rigorosos com relação à bebida e o volante. Beber e dirigir não combinam em lugar nenhum do mundo. Mas lá, se você resolver fazer isso, tomar uma cerveja, não. Pega o táxi, é melhor. Sabe por quê? Lembra de todas aquelas celebridades que aparecem fichadas? É por causa disso. É o famoso DUI, dirigir sob influência. Então, se você tá bêbado, se você tá drogado, se você tá tomando remédio muito forte que não deveria estar dirigindo, eles vão te prender. E não é tipo, não, veja bem, vou te dar... Não, é cana. Mas você sabe que eu passei por várias regiões vinícolas, regiões de produtores de cerveja, eu não fiz nenhum passeio porque eu tava sozinha, eu tava dirigindo. Então, se você vai passear por alguma região vinícola ou por alguma região de produtores de cerveja, você quer fazer esse tipo de passeio, deixa o carro no hotel, vai de Uber, contrata um receptivo, contrata um guia local, um táxi ou vê um transfer com um hotel, mas não, beber e dirigir não funciona e você não quer estragar suas férias que você demorou tanto para planejar, não é mesmo?
Ah, a gente falou bastante de multa, mas Multa. a gente não falou sobre estacionamento. Também era uma dúvida minha. Eu achava assim, tipo, como é que eu pago, né? Tem parquímetro em todos os lugares. Verdade. Na rota que eu fiz da Highway 1, pelo litoral ali da Califórnia, saindo de São Francisco até Los Angeles, nos principais mirantes ali da Big Sur, não tem... mentira, alguns tinham parquímetro. Alguns estacionamentos tinham parquímetro. Outros, o estacionamento era livre, era liberado. Então não era todo lugar que eu tinha. Alguns eram rotativos. Não tinha parquímetro, mas tinha lá o limite de horas que você podia ficar. Como é que funciona o bendito do parquímetro? Parquímetro. Então, parquímetro, sabe aquela coisa de filme que tem um bagulhinho mais ou menos desse tamanho, tem um troço digital dentro, você põe moedinha, ele 30 minutos, você põe outra moedinha, 1 hora, sei lá, depende da quantidade que você colocar de dinheiro também. Então é isso, você para na vaga, tem o parquímetro daquela vaga, você põe o dinheirinho e ele compra. E aí ele vai diminuindo aquele timerzinho. Tem uns que passam cartão de crédito. Já tá passando? Tem uns que tem um lugar pra você botar o cartão de crédito. E tem uns que eu vi em Venice Beach, que é uma máquina mesmo, assim, parece... Isso tipo as que a gente tem aqui no Brasil hoje, né? Era uma máquina. Essa eu não sabia. Mas tem os convencionais, igual a gente vê no filme, eu encontrei também. E cidade grande, geralmente, tipo shoppings, lojas, outlets, é grátis, você passa, estaciona. Mas quando é centro de cidade, tipo São Francisco, Los Angeles, tenho certeza que deve ser assim também, você não tem estacionamento de parquímetro. Geralmente você tem que entrar num prédio de estacionamento e aí você paga X. Depende, eu acho que tinha lugar que tinha. Mas sou menos, né? Porque eu lembro quando eu fui em São Francisco, tinha até um estacionamento, um bolsão de estacionamento, que no final das contas era pago. Então você entrava... Então é verdade. Você sabe que isso foi uma pegadinha, mas acho que isso é uma pegadinha minha de questão de tradução. E eu coloquei estacionamento no Google Maps e ele tava me mostrando public parking. E aí eu achei que era o quê? Que era um estacionamento gratuito, e na verdade não é um estacionamento privado, é um estacionamento particular que você tem que pagar, e eu vi public parking e eu achava que era um bolsão de estacionamento. Sim, confunde mesmo, public no sentido de público, né? Você pode usar, não é de uma pessoa, não que é gratuito. Mas que você tem que pagar. Então em grandes cidades é um pouco complicado estacionar. Mas aí você já tá me trazendo uma outra questão importante, que é uma coisa que a gente fala muito, que grandes cidades com bom sistema de transporte público não vale a pena alugar carro. Então é uma bobagem você querer alugar carro em Chicago, em Nova York. Nossa, Nova York é tão ruim. Boston, Washington, Filadélfia, Baltimore. Tem várias cidades que você não precisa de carro nos Estados Unidos. Só até mesmo São Francisco, eu consigo fazer tudo de transporte público, no máximo pegando um Uber aqui, outro lá. Isso é verdade. Los Angeles é uma cidade que combina, é uma cidade grande que combina com carro. Orlando é uma cidade grande que combina com carro. Algumas cidades do Texas, Dallas, Houston, já são cidades voltadas mais para o uso do carro. Então aí compensa alugar carro. Mas não é toda cidade que vale a pena você alugar. E o carro é uma mão na roda, principalmente para quem gosta de fazer roteiros de carro ou as rotas panorâmicas, as famosas rotas cênicas nos Estados Unidos, que lá é um país que tem inúmeros roteiros para quem gosta de dirigir, né? Sim. Fred, você tem alguma dica de GPS no celular? Porque, por exemplo, você sabe uma coisa que eu achei curiosa dessa rota da Califórnia? Que tem um trecho, assim, um dia praticamente do meu roteiro ali pela Big Sur, sinal de internet, 4G do celular, e até o sinal mesmo de ligação não tem rede, 100%. E eu achei que o problema era com a minha rede, com o meu chip, e eu perguntei para várias pessoas, vocês estão com sinal de internet aqui? Eles falaram assim, não, a gente tá sem sinal. Então tem algumas manchas ali no litoral da Califórnia que o sinal não funciona. Eu achei curioso, porque eu não esperava que algum trecho eu ia ficar sem sinal de internet. Mas eu consegui seguir, eu tinha feito... Aliás, é um bom momento da gente lembrar o vídeo do Fred que ensina você a montar seu roteiro usando o Google Maps. E nesse roteiro... Desculpa. Nesse vídeo, além de explicar como montar e organizar a sua viagem usando o Google Maps, o Fred também fala sobre Google Maps offline, como você faz para ter um mapa offline. E como todo santo de casa não faz milagre, nesse dia, o que eu tinha feito? Eu não tinha baixado meu mapa offline. Então eu fiquei praticamente um dia no meu roteiro sem mapa.
sem internet no celular, então, portanto, eu não tinha o meu mapa atualizado. Só que como era uma via, uma mão que vai e outra que volta, e não tinha saída, eu falei, uma hora eu vou seguir reto aqui, uma hora tem internet. Uma hora vai ter internet, e por sorte, enfim, eu consegui parar em todos os mirantes que eu queria. Como chama aquele trequinho de botar o celular que você me emprestou? Botar no carro? Bagulho de celular no carro, de apoiar o celular, grudar, sei lá, no vidro. Sabe aquilo que a gente usa no nosso carro aqui no Brasil? Vale a pena pra segurar o celular, vale. O carregador também, importante, porque come muita bateria. O cabo. É muito importante. O que mais, Fernanda? Você tem mais alguma dica de GPS e celular pra quem vai dirigir muito nos Estados Unidos? Olha, bateria extra sempre, mas que nem ela falou, você tá dentro do carro, tá com o carregador já é ótimo, mas vai que você sai, fica um tempo, né? Eu acho que uma bateria extra boa é muito bom. E mudar, acho que a voz. Não a voz, mudar pra milhas. Pra mim isso ajuda bastante. Eu dirigi uma vez sem isso e eu fiquei perdidão. Eu não sabia. Você sabe quanto é 1 quilômetro olhando assim? E aí de repente você vê uma plaquinha 600 metros, você vê falando 1 quilômetro, como 600 milhas, né? Pra ajudar eles põem 1/4 de milha, meia milha e tipo... põe no GPS em milhas, vai te ajudar bastante. Maravilha! E aí, por fim, vamos falar rapidamente sobre aluguel de carro nos Estados Unidos? A gente sabe que tem muitas companhias, muitas empresas de aluguel de carro, muitas empresas que comparam os preços das empresas de aluguéis de carro. O que a gente precisa saber na hora de alugar um carro nos Estados Unidos? Entra no Sunday Cooks, clica nos links de aluguel do carro que você ajuda a gente. Esse é o primeiro. Mas o que você precisa saber? Eu sempre sempre indico fazer o seguro total do carro. Por mais que o seu cartão de crédito tenha, por mais que, sei lá, eles não te ofereçam isso ou que, sei lá, você quer economizar, é muito pouco dinheiro tirando a dor de cabeça que você vai ter, sabe? De acontecer que alguém bater em você. É uma dor de cabeça enorme. Então faça o seguro completo do carro. Tem a PID, não é obrigatória necessariamente nos Estados Unidos. O que é a PID, para quem não ouviu falar em PID? Permissão Internacional para Dirigir. É a carteira de habilitação internacional. Ela tem a mesma validade da sua carteira nacional. Então, se a sua vale por 10 anos, você faz a PID, custa, sei lá, R$200, alguma coisa assim, e vai valer pelo tempo da sua carteira. E lá no Sunday tem um post completo, super atualizado, com todas as informações para você tirar esse documento. Você pode tirar no Poupa Tempo ou no Detran da sua cidade. As regrinhas mudam de acordo com o estado, mas o post tem muita informação, tem ali um passo a passo para você já viajar tranquilo, porque algumas locadoras na hora da retirada do veículo pedem a sua CNH e pedem também o cartão de crédito para incidentes. É importante você ter o cartão de crédito ali na hora também. E esse documento é chamado PID. Isso, e leva sempre a sua CNH, mesmo você com a PID, é bom ter o documento original. Não, só a PID, sem a CNH, ela meio que não tem validade, você precisa apresentar os dois. Então você tem que viajar com a sua CNH, sua PID, seu passaporte, seu cartão de crédito, uma bolsinha reserva, só para os documentos. Sua reserva, seu voucher, seu celular, seu traquinho segurar o celular, o cabo e tudo mais, né? Isso aí, e acho que tá bom, né? A garrafa de água, porque às vezes bate uma sede também, né? É importante você ver também onde vai ser a retirada, qual loja você vai retirar o veículo, de qual cidade, o horário. Isso vale também para a entrega do carro. Se você for retirar, às vezes isso vale a pena. Você vai pegar o carro numa cidade e devolver em outra, tem cobrança de taxa extra, tá? Outra coisa que o pessoal que gosta muito de alugar carro tem uma opinião meio dividida, meio polêmica, é o negócio do tanque. Quando você faz a reserva, você tem que falar se você vai devolver com o tanque cheio ou vazio. Tem gente que prefere pagar para a locadora. Olha, você acha que vale a pena abastecer e devolver com o tanque cheio? Olha, não, eu acho que não vale a pena o tanque da locadora, porque, assim, te dá uma tranquilidade, você não tem que se preocupar com isso. Mas, chegando na locadora, sempre tem um posto de gasolina que você pode abastecer. E eu acho que não vale a pena, porque não necessariamente você vai gastar o tanque inteiro. O último tanque, né, da sua viagem. Então você vai devolver ele com 2/4, né, metade, ou com 1/3 ainda. Então você perdeu dinheiro. Deixando ali, sei lá, 15 minutos antes para você poder parar num posto. Alguns quilômetros, não precisa ser coladinho, você pode parar uns 10 quilômetros antes, mais ou menos, que ele não vai contar na hora, né? Então vale a pena, eu prefiro abastecer no último dia. Tá certo. Então
acho que é isso. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui na caixa de comentários. A gente pode te ajudar também. Não se esqueça de acessar sundaycooks.com. Tem muita dica bacana sobre roteiros pelos Estados Unidos lá no site. Então, com a série nova sobre a Califórnia. Uau! Gente, sabia que Estados Unidos é o país que tem mais vídeos aqui no canal? Sério? Mais que Peru? Mais Peru. Oh. Legal. Então tem muita coisa, muito lugar diferente pra você conhecer por aqui. Então não deixa de se inscrever no canal. E aí já sabe, né? Dá um joinha, manda avisa pros os amigos, amigos, compartilha. habilita o sininho aí. Sim. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.